Oi, muito bem-vindo ao Arena do Indireto. Esse é o primeiro podcast focado no canal Indireto. Aqui nós vamos compartilhar conteúdos importantes para você que é gestor do canal e que gosta do tema de distribuição. Meu nome é Clinton, eu sou CEO e founder da Intelement, uma empresa de tecnologia focada em soluções para gestão de distribuidores. A cada episódio nós vamos trazer executivos de alto nível que vão falar sobre os desafios do canal, e o tema dessa temporada é gestão digitalizada do canal Indireto. E para começar essa temporada e o primeiro episódio, hoje eu estou aqui com o Ricardo Zuccolo. Posso chamar de Zucca? Zucca, por favor. Se chamar de Ricardo, talvez eu nem olhe. Tá certo. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Clinton. Prazer estar com você. Eu já acompanho aí a primeira temporada, eu acompanhei bastante. Então, parabéns pelo trabalho. Acho que realmente a primeira vez que eu vejo alguém entrando tão a fundo num canal tão importante, né, pro mercado brasileiro. Bom, como você falou, eu sou Zucca, descendente de italianos, né? Então meu sobrenome Zuccolo aí virou Zucca em algum momento na faculdade, né? Fiz engenharia e lá ficou, né? Então todo mundo me chama de Zucca. Sou nascido aqui em São Paulo, né? Mas morei em diferentes partes do Brasil aí, já morei lá no Rio Grande do Sul, morei no Nordeste, né? Os extremos do Brasil. Nordeste, acho que foi um lugar que eu vivi que me trouxe muitas experiências importantes de vida, né? Mas também para o canal, esse conhecimento do canal Indireto, né? Porque lá é um mercado muito fragmentado, né? O pequeno varejo tem um tamanho importante na região. E eu tive a oportunidade de liderar a região algumas vezes. Eu trabalhei lá 2 vezes, na verdade. Então, foi ali que a minha paixão pelo canal de distribuição, ela se formou. Eu estou na Unilever há 26 anos. Eu comecei no programa de estágio, depois programa de trainee, e fiquei na companhia passando por diferentes áreas da empresa, né? Comecei em logística, depois trabalhei em planejamento, trade marketing, bastante tempo. Aliás, foi lá que eu te conheci, né? A gente trabalhou junto na Unilever nessa época, em trade marketing, do canal Indireto, né? Então, foi uma fase muito legal. Aí depois eu fui para vendas e nos últimos anos eu estou mais dedicado à área de vendas, né? Hoje eu cuido de todos os canais, sou vice-presidente de vendas, então eu estou aqui hoje para poder discutir um pouco com você aí os desafios, né, da digitalização, tudo isso que a gente já vem vivendo há algum tempo e que não é fácil, é uma jornada aí, né? É um trabalho de formiguinha para você ir criando, né, essa cultura, né, tanto para dentro da organização como para o varejo. Legal. Bom, obrigado aí pela agenda, obrigado pela presença. Prazer. Para a gente começar, eu sei que obviamente como você é responsável por toda a área comercial, você não é responsável só por distribuidores, né? Mas o foco aqui hoje é isso. A gente sabe que o canal Indireto representa aí um pouquinho mais de 50%, né, do canal alimentar. Então, ele é um canal estratégico para qualquer indústria. Sem dúvida. Né? Algumas indústrias vão ter uma cobertura um pouco maior, outras menor, mas elas giram em torno disso. É um canal extremamente pulverizado, né? O custo de atender também, falando do distribuidor, é alto. A gente tem aí um momento onde a gente tem um boom de opções de tecnologia, tem um boom de dados, né? Sendo esse canal um canal estratégico, né? E tendo essas ferramentas, como você vê, né, que esse canal, com essa importância estratégica, deve ser gerenciado, trabalhado, quais são as oportunidades? Eu queria um pouco do seu ponto de vista, assim, eu tenho um canal extremamente importante e eu tenho um momento aqui que eu posso ser mais eficiente em todos os aspectos. Né? O que você pode me trazer? Eu acho que você falou a palavra certa, né? Que é eficiência. Né? Eu acho que esse canal é um canal que ao longo do tempo ele vem se desenvolvendo muito, né? Acho que é um canal que veio amadurecendo, veio se profissionalizando. Eu acho que tem um trabalho, né? A gente vai falar aqui da digitalização, muito importante no sentido de trazer mais eficiência para o canal. Porque eu acho que no final, o que todo mundo quer é atender esse pequeno varejista com um serviço muito bom, mas com custo competitivo. Né? Então, acho que você falou de eficiência e para mim é muito sobre isso. É como você cria
usa a tecnologia, usa as ferramentas que estão disponíveis hoje e a própria digitalização para ganhar eficiência na cadeia, né? Porque no final vai ganhar o jogo. Óbvio que o serviço é importante, né? Você precisa ter qualidade no atendimento, na frequência de entrega, mas preço sempre vai ser um tema relevante, né? E quem não tiver competitividade, na largada já fica fora do jogo, né? Então você ter eficiência e usar toda essa tecnologia a favor do negócio é super importante, né? Então acho que é isso muito que a gente vem discutindo com os nossos parceiros aí já há algum tempo, de como a gente olha para isso e em todas as etapas do processo a gente entende como a gente pode fazer com mais produtividade e usando a tecnologia, né? Tudo que está disponível hoje e que vai ser cada vez mais exponencial, né? Então, sem fim, né? Tipo, sem fim. Toda hora vai ter uma mudança nova, um processo novo, uma ferramenta nova. O que eu costumo dizer, né? Assim, tudo que puder ser automatizado vai ser. É uma questão de tempo. Tudo que puder ser digitalizado também vai ser. E tudo que puder ser descentralizado vai ser. Porque quanto mais perto você tiver ali da ponta, né? E aí não só na cadeia de distribuição, mas pensando no mundo, né? A descentralização das coisas. Se a gente olhar até a gente como pessoa física, né? Assim, ninguém vai mais no banco, né? Você entra aqui no aparelho, no celular e faz o que você precisa. Então, você descentraliza as atividades, né? Então, acho que isso vai acontecer de forma exponencial. Então, acho que no canal de distribuição, essa tem que ser a mentalidade, né? Tudo que você puder automatizar, digitalizar e descentralizar, tem que fazer. Agora, não é fácil, não é simples, não é do dia para a noite, né? Tem uma barreira cultural importante por trás disso. Então, é um trabalho que, na minha visão, é muito desafiador, mas que traz resultados muito poderosos. Você tocou num ponto aí que eu vou aproveitar e puxar o gancho, né? Acho que a questão da cultura, e aí, como a gente está falando do canal indireto, a gente acaba tendo que colocar dentro disso a cultura da própria empresa, no caso, por exemplo, da Unilever, e a cultura dos distribuidores, né? Uhum. Quando existe o desafio de se implementar uma nova ferramenta, digitalizar um processo, né? A transformação digital, vamos dizer assim, de uma maneira mais abrangente. Uhum. A gente acaba esbarrando na questão da cultura, né? Como se fosse um stakeholder quase, né? Uhum. Porque por mais que a gente já está no momento, né? Hoje, é o que você falou, hoje nós não vamos mais no banco. Esse ano você colocava lá os seus dados, a declaração do imposto de renda vem pré-preenchida, né? Uma coisa que, putz, a gente já está muito nisso. Mas ainda, quando a gente fala lá da ponta, quando a gente fala, né, da operação, né? Uhum. Ainda existem grandes oportunidades. E a cultura é algo que ela pode acelerar ou retardar esse processo, né? Uhum. Na sua posição de líder, né, eu imagino que essa deva ser uma preocupação grande, porque são coisas que não são tão tangíveis, né? E aí você tem que não só fazer isso dentro de casa, mas estender isso até os distribuidores, né? Uhum. Eu queria ouvir de você, assim, tipo, o que você já viu de desafios, o que você fez, que você possa, obviamente, compartilhar em termos de adotar uma cultura de digitalização e de transformação digital dentro da companhia. Esse é um desafio, acho que todas as organizações estão vivendo esse momento, né? Acho que dentro da Unilever já há algum tempo, né? Desde 2015, 2016, a gente vem trabalhando essa questão da digitalização. Lá atrás, quando a gente criou o Compra Unilever, né? Que depois se transformou no Compra Agora, que é a plataforma que a gente usa até hoje para ter essa comunicação digital com o pequeno varejo, foi um trabalho que exigiu um empenho muito grande, né? Primeiro, da liderança, né? De olhar e ter essa visão. Eu acho que o primeiro passo é a liderança, seja dentro de uma grande organização, uma multinacional, seja num distribuidor que opera regionalmente. A liderança precisa acreditar nisso, né? Se você não acredita, já você está começando da forma errada. Então, eu acho que um trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo foi, primeiro, projetar. Eu acho que esse é um trabalho que todo mundo precisa uma hora parar e pensar estrategicamente. Para onde o mundo está indo? Porque a gente, acho que
tem sinais claros do que está acontecendo. Então, isso que eu acabei de falar. Tudo que puder ser automatizado vai ser digitalizado. Eu falo, bom, beleza. Então, como eu projeto o meu negócio daqui 10 anos? Né? Então, assim, o que deve acontecer? Eu tenho pistas claras do que está acontecendo. Forma de consumo que está mudando. Então, esse trabalho de você projetar o futuro, né? De falar, bom, é aqui que eu imagino, ou esses são os possíveis caminhos que eu vou chegar e eu deveria, né, tá nesse lugar. Agora, como eu volto e desenho um plano para chegar lá, né? Então, óbvio que você não chega do dia para a noite, mas você precisa construir o caminho. Então, acho que o primeiro passo nessa criação de cultura é a alta liderança da empresa projetar isso, acreditar nisso e construir, começar a fazer os movimentos nessa direção. E são movimentos que muitas vezes você vai encontrar várias barreiras, né? Porque você está acostumado a fazer de um jeito, você tem que começar a fazer de outro jeito. Então, é muito importante que todos, e aí a partir do momento que a liderança define isso, toda organização se engaje nesse sentido. E para se engajar, eu acho que a primeira coisa é todo mundo entender o porquê, né? Então não importa se você está lá na ponta fazendo a venda, o vendedor ou um coordenador ali da operação, o cara da logística, todo mundo precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso, por que a gente precisa mudar. Então acho que tem um trabalho de conscientização do porquê da mudança, porque daí você começa a envolver as pessoas e elas começam a se sentir parte daquilo. Compra né? a ideia. Compra a ideia e começa a ter orgulho também do que está acontecendo, porque é uma jornada de mudança que à medida que a coisa começa a acontecer, e você precisa mostrar isso para todo mundo, assim, olha o que a gente já fez, olha que passo a gente deu. Olha do que você está participando. Olha do que você está participando, né? E você junto com a empresa, você está crescendo, você está se qualificando, né? Você está se desenvolvendo, porque a velocidade da mudança hoje é muito grande. Se as pessoas não tiverem nessa jornada de se aperfeiçoar, de mudar, qualquer um vai ficar para trás, as empresas e as pessoas, os colaboradores. Então, acho que essa conscientização e mostrar o porquê é fundamental, né? E aí acho que tem um terceiro elemento que é a recompensa, né? Porque, como eu falei, você tem uma visão de longo prazo, primeiro passo, né? E você vai construir as etapas. Durante essas etapas, você precisa também reconhecer e remunerar toda a cadeia em direção a isso. Então, acho que o movimento que a gente fez lá desde o início foi tanto para a nossa equipe comercial como para a equipe dos nossos parceiros, distribuidores, a gente colocar alavancas na operação de remuneração, seja remuneração variável do time, seja na remuneração da discussão comercial com o distribuidor, alavancas que sinalizem que se a gente seguir nesse caminho, todo mundo ganha, né? Então a gente também fez escolhas ao longo do caminho para garantir que as pessoas realmente percebam que é sério e que se a gente caminhar para isso, a gente vai se beneficiar, né, no curto prazo também. Então, apesar de você ter uma visão de longo prazo, é muito importante que ao longo da jornada você vai colocando elementos de recompensa que movam as pessoas. Porque não tem jeito, né? Por mais que a gente tenha visão, entenda o porquê, a gente é movido pelas ações do curto prazo. Então você precisa vincular as coisas de curto prazo à tua visão de longo prazo. E a hora que você faz isso, é um investimento também, né? Se você acredita naquilo, você tem que investir. Eu falo muito isso para os nossos distribuidores. Não tem milagre, né? Se a gente quer liderar essa transformação, e quem lidera vai ter que errar mais rápido para corrigir rápido e fazer melhor, né? E é um investimento. É um investimento que a gente precisa fazer junto, né? Então essa mentalidade de acreditar, investir junto nisso e vendo as recompensas de curto prazo são super importantes para você criar a cultura. E martelar, né? Você precisa estar toda hora falando naquilo, catequizando. Né? Nada a ver com religião, né? Mas é isso. Você comentou aí dos distribuidores, né? Você percebe que eles também estão investindo dentro de casa, né? Em digitalização, em automatização. Isso, vamos dizer assim, né? Do universo que você tem contato com distribuidores, você percebe que quantos deles, mais ou menos, estão indo nesse caminho? Eu não digo, precisa ser um número, mas a boa parte e tal. O que você vê, assim, em termos de corrida para poder se digitalizar, né? Clint, eu vejo hoje
hoje, 2025, acho que é difícil você não encontrar um distribuidor que já foi para esse caminho, né? Seja porque a gente já tem plataformas, né? No nosso caso, que a gente tem o Compra Agora. Uhum. Não tem nenhum distribuidor nosso que não está conectado no Compra Agora, né? Não tem nenhum distribuidor que opera com a gente que não tem troca de dados, né? Então, acho que essa mentalidade da digitalização, de usar a tecnologia, ela já está embarcada. Acho que na grande maioria dos distribuidores, né? Acho que isso é uma tendência que a gente já vê isso na realidade. Acho que ainda tem uma dificuldade de conseguir fazer com que tudo isso reduza custo. Acho que esse é um desafio, né? Porque no final do dia, tudo isso que a gente está falando não é porque é legal falar, é bacana, digitalizei. É porque isso tem que reduzir custo. A tal da eficiência que a gente A está falando, né? eficiência, né? E você precisa começar a usar a tecnologia, a digitalização e ir mudando a forma de trabalhar. O papel do vendedor vai mudar, né? A forma como você se relaciona com o pequeno varejo vai ser diferente. Então, acho que isso está no caminho, mas que eles já estão usando a tecnologia e já tem a digitalização embarcada no negócio. Vou falar pela experiência da Unilever, pelo que eu vejo, todos os nossos distribuidores já estão nessa agenda. E, por exemplo, Inclusive, isso é um pré-requisito, né? Então, sim. mais do que está nessa agenda, é um pré-requisito, Senão porque não a gente não dá pra seguir, não imagina que a gente vai conseguir ganhar o jogo se não tiver parceiros que realmente acreditem nisso e que seja uma extensão, né, no caso da Unilever, do nosso negócio. E como a gente está muito nessa agenda, a gente também traz os distribuidores para avançarem com a gente nisso. O ponto, assim, o custo deles, obviamente, é o custo de distribuir. Nesse lado, né, onde está a parte mais cara da operação dele, né, você vê também ele investindo em ferramentas de roteirização, enfim, coisas que vão ajudá-lo a chegar num nível de eficiência de custo mais baixa? Eu acho que nos últimos anos, né, os últimos 2 anos, eu vejo que isso está avançando bastante. Porque eu acho que todo mundo começou a perceber que não tem saída, né? Ou a gente vai para esse lugar, ou a gente vai ficar para trás. Então eu vejo hoje, sim, os distribuidores mais abertos a investir, né, em tecnologia, em sistemas de roteirização. Mas é de um pouco tempo para cá. Eu acho que foi um trabalho gradual e hoje eu vejo que já tem um interesse maior e uma visão estratégica de investir por trás disso, né? Então, eu acho que sim. Acho que hoje a grande parte já embarcou e está investindo nisso. Como você falou, né? Como a parte, vamos dizer assim, as vendas foram digitalizadas, ele está vendo o papel dele, que é um papel de operador logístico / sponsor da região, vamos dizer assim, né? E ele, a equipe dele, né? Então, a necessidade dele ser mais eficiente nisso, que é onde ele realmente vai mover o ponteiro de margem dele, e o mercado também deve estar já com boas soluções nesse sentido, né? Porque não é uma dor nova. Sem dúvida. Né? É uma dor antiga e que hoje a tecnologia tem condições de ajudar e a melhorar essa eficiência, né? E é o que você falou, precisa de investimento, precisa tomar risco, porque, enfim, um processo de digitalização, algumas coisas são super simples de fazer, outras são profundas e complexas. Sem né? dúvida. Mesmo quando você falou do Compre Agora, né? Para você plugar dentro de um distribuidor uma operação de marketplace, você não faz isso em 3 meses. Não. Né? É um processo longo, porque tem uma série de testes que você tem que fazer. Então, chegar na maturidade é um tempo longo e tem que suportar, é o que você falou, ser fiel e seguir. Né? E é um processo evolutivo. Então, a plataforma, os sistemas, né, assim, no mundo exponencial das mudanças com a inteligência artificial, você precisa também estar conectado com o que está acontecendo e adaptando e transformando também o teu sistema. Né? Então, não é uma coisa estática, que você vai lá, implementa e acabou, agora feito. Então tem um processo e ele precisa estar sempre vivo, né, para você ir melhorando, né, e tendo as melhores plataformas, os melhores sistemas. E é como você falou, o mercado hoje oferece inúmeras soluções, né? Então acho que cada negócio, obviamente, vai escolher uma, mas o importante é você estar reciclando aquilo a todo momento. E o pequeno varejista, eu acho que
está cada vez mais entrando nessa jornada, né? Também é uma barreira cultural, né? Então, acho que essa visão de como o distribuidor passa a atender esse varejo de uma maneira diferente. Eu não acredito que as relações humanas ali vão deixar de existir, né? De você ter a visita de um vendedor. Acho que isso é super importante. No Brasil, acho que isso é a mesma história quando alguém falou, né? As lojas físicas vão acabar, só vai ter e-commerce. Você está vendo que não é isso, né? O que a gente está vendo é que a tecnologia, a inteligência, ela vai ser um facilitador do processo, né? Ela vai ajudar a gente a pegar tudo aquilo que é transacional, que é mais chato, que demora mais para fazer e uma máquina pode fazer melhor. Isso vai acontecer. Isso vai liberar tempo, né, para que as pessoas possam olhar coisas que hoje elas não olham. Ela pode ter ali uma visão de relação com um varejo que vai ser diferente. Ela não precisa passar lá toda semana. Talvez ela passe lá uma vez por mês, né? O resto talvez automatize, né? E aí você vai ter uma operação com custo menor e com mais eficiência. E as pessoas precisam entender que elas vão ter um outro papel, né? E acho que isso esse é um processo ainda que tá em transformação, né? Mas é para aí que eu acredito que a coisa vai, né? E acho que as empresas precisam entender dentro desse planejamento como se preparar para isso. E na ponta, falando ali do vendedor, do distribuidor, ele hoje já tem na mão dele alguma ferramenta ou informações que o preparam melhor para uma visita? A gente está falando aqui, obviamente, que existe... Hoje ele já tem, vamos dizer assim, o tal do vendedor consultor lá, né? Vendedor consultivo. Ele já meio que, como as vendas estão acontecendo via marketplace, a maioria das empresas já tem algum tipo de coisa nesse sentido, ele já tem, vamos dizer assim, esse tempo, né? Quanto que esse cara já está munido de informações, né? Vamos dizer assim, diárias, que, pô, saio de casa de manhã, vou visitar esses clientes, então, putz, já tenho aqui o que eu preciso ver em cada um deles. Isso já tá rolando? Já. Acho que assim, você falou, munido de informação ele tá. Às vezes até demais, né? Acho que agora a gente tá nesse ponto, focar, né? Tá bom, então tá. Como eu uso esses dados que estão aí, estão disponíveis, como eu uso isso para melhorar a minha venda, como eu uso isso para me planejar melhor. Então, acho que tem um trabalho também de como você se prepara para fazer melhor a tua venda, né? Então, acho que os dados estão aí, acho que não faltam ferramentas, né? A gente tem usado muito a inteligência artificial para ajudar nesse sentido, né? De já, obviamente, ajudar a facilitar a análise por trás dos dados para passar para o vendedor algo muito mais direcionado, né? Para que quando ele for atuar, ele entender que aquilo ali é o mais importante para ele fazer para otimizar a venda dele, né? Então, acho que isso acontece não só... eu estou falando até independente do canal, né? Dentro da Unilever. Questão comercial mesmo. Né? A nossa equipe comercial também, que atende os clientes que a gente atende diretamente, a gente está muito nessa agenda de como agora transformar... Já tem inteligência artificial dentro... Já tem inteligência artificial, já. A gente tem uma plataforma, inclusive a gente estava essa semana retrasada na APAS, e lá na APAS a gente levou, tinha um stand, lá no nosso stand tinha ali uma demonstração de um modelo de análise, né, que a inteligência artificial, usando todos os dados que a gente tem disponível hoje, que foi um processo longo também, né, para conseguir todos esses dados. Isso é matéria-prima, né, é o petróleo, né, a gente precisa agora transformar isso em ação. E a gente está nessa etapa, né, como eu transformo isso em ação, e a inteligência artificial é o caminho, e tá aí, tá disponível, né? Já não é futuro, é agora. E quem não tiver nessa, já tá perdendo tempo, né? Porque é impressionante como ela elimina tempo e traz qualidade no diagnóstico, né? Seja nas informações de um atendimento a um cliente, seja preparar automaticamente uma apresentação para você levar no cliente, né? Que é chato, né? Às vezes o vendedor não tem tempo, não gosta de preparar, fala, putz, tem que colocar. Então, não é o forte dele. Não é o forte dele e não precisa ser, porque a inteligência artificial vai fazer isso, já está fazendo. Então ele faz as análises, ele traz ali para você curvas, gráficos, que depois pode ser transportado para um PowerPoint. Então é sobre isso, né? Assim, essa tecnologia, ela vai ajudar a gente a eliminar muito tempo que hoje é improdutivo, né? Você gasta um tempo ali, 2, 3 dias para fazer uma análise, um diagnóstico, um planejamento, que a inteligência artificial te dá em instantes. Instantes, ela te dá a resposta, né? Então,
eu acho que isso já é uma realidade, né? Óbvio que ainda tem um trabalho evolutivo de disseminar isso, né? Mas eu acredito que vai ser muito rápido, né? Porque é muito poderoso, né? Por que eu vou fazer algo que demora, é chato, eu tenho, né, ali até dificuldade, às vezes, de cruzar os dados, sendo que a máquina faz isso para mim e me dá o caminho das pedras, né? Então, acho que já é uma realidade, não é um desejo, já acontece, né? Então, agora, é como eu falei no começo, é uma questão de tempo, porque a automatização, a digitalização, ela já tá acontecendo. Bom, a gente sabe que a Unilever, ela tá sempre na vanguarda de coisas, né? Tipo, bom, eu fiquei lá, trabalhei lá e vejo que às vezes ainda tem empresas que não estão no estágio que estava quando eu saí, que já faz um tempinho, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, existe uma jornada, né, para chegar, por exemplo, onde hoje a Unilever está. Né? Desde, obviamente, da disponibilidade de dados, né? Então tem que comprar lá informações de sell-through, de sell-out, de execução, para você poder cruzar isso e extrair disso algo que você tenha uma ação, né? E como você falou, tem que ter uma inteligência que não adianta dar para o vendedor 10 to-dos por loja porque ele não faz, né? Mas para chegar nesse nível que hoje a Unilever está, existe, obviamente, provavelmente, uma curva grande de aprendizado, refinamento, ajuste, e eu imagino que também deva demandar da liderança algum tempo, porque é algo que alguém sênior tem que olhar para poder ajustar e chegar em algo que lá no operacional funcione, né? Eu estou pondo esse ponto porque a gente vê muitas vezes, não, aqui inteligência artificial você pluga, não é assim, né? Como foi esse processo de chegar até onde vocês estão hoje, né? O dia que falou assim, bom, vamos investir nisso, a gente tem dados, né? Como foi esse processo até chegar na mão do vendedor uma coisa que ele sabe usar? Primeiro de tudo, aquilo que eu falei no começo, assim, a mentalidade da liderança e ter esse planejamento de médio e longo prazo, né? Você precisa entender aonde você quer chegar. Você precisa acreditar nisso, que é o que você falou. Não adianta achar que você vai plugar uma ferramenta ali e está resolvido. Não tá. Tem toda essa questão cultural que a gente está falando, de acreditar no modelo, porque você vai tropeçar no meio do caminho. E a gente tropeçou muito. Então, essa agenda de digitalização, de dados, a gente começou mais forte em 2015, faz 10 anos. Né? E de lá para cá, aprendemos muito e fomos corrigindo as coisas. Né? Mas não tem jeito. Se você quer liderar, você tem que ir lá. E a história de errar rápido para corrigir rápido e evoluir. Né? Então, a gente teve muitos tropeços, muitos aprendizados no meio do caminho, porque a gente se predispôs a fazer isso, né? Então, acho que tem aí uma mentalidade, você precisa construir a mentalidade certa para poder fazer e garantir que os teus stakeholders também estejam nessa jornada, né? Então, tem aquilo que eu falei, uma questão de como engajar, de como trazer todo mundo como parte integrante do processo, né? Então, isso é importante, sejam os funcionários, os colaboradores, como os nossos parceiros. Então, acho que ao longo do tempo a gente foi aprendendo. Essa questão dos dados também não foi do dia para a noite, né? Assim, óbvio, hoje a gente não tem nenhum operador que trabalha com a gente, né, na rota de distribuição, seja um atacado ou um distribuidor, que não troque dados com a gente. Isso é um pré-requisito. Assim, primeiro passo, para trabalhar com a gente tem que ter a troca de dado, porque isso já está inserida dentro do processo. Eu não tenho nem como fazer uma operação. Nossos programas, todo o nosso modelo de remuneração para os clientes, ele está embasado nisso, né? Então, se ele não tem, ele nem participa. Então, acho que isso já é pré-requisito. Só que para chegar aqui, a gente teve que, obviamente, ir criando essa cultura e arriscando, né? Tomando decisões difíceis, né? De parceiros que, não vou dar o dado. Então a gente vai ter que mudar o nosso modelo de trabalho. E faz parte do jogo, né? Você vai ter que tomar decisões no meio do caminho que às vezes não são tão triviais e tão fáceis. Mas uma coisa que eu tenho falado muito é, para liderar, para inovar, para você poder, esse mundo que a gente está vivendo de tecnologia, você precisa ter coragem. E a coragem no sentido de vários aspectos. A coragem no sentido de você arriscar mais, né? Você não precisa ter certeza de tudo, mas
Se você tem uma pista ali e aquele negócio de 70% já te dá, você tem que tomar uma decisão e tem que arriscar. Você tem que ter coragem para investir, para dar um passo, né? E a coragem também para olhar um pouco para dentro, aí tem um pouco a ver mais com a nossa... O ser, né? E eu acredito muito nisso, acho que a inteligência artificial vai fazer com que as pessoas elas se desenvolvam mais do ponto de vista humano. É muito louco isso, né? Porque a gente fala, a inteligência artificial vai roubar. Não, a inteligência artificial ela vai automatizar tanto a parte técnica que as pessoas precisam olhar para si e se autodesenvolverem, né? De melhorar a forma como elas se relacionam, como ela trabalha uma relação com mais empatia com as pessoas, porque no final é isso que a inteligência artificial não vai conseguir fazer nunca. E a gente vai ter que estar lá fazendo isso. Então as pessoas precisam olhar para isso para se desenvolver nesse sentido. E para fazer isso precisa ter coragem. Para falar, putz, eu vou me desenvolver. Porque a gente tem os nossos escudos ali, né? Toda vez que você fala de inovação, transformação, é difícil, porque as pessoas estão muito enraizadas ali, às vezes num modelo mental que, eu já faço isso, mas não tem mais espaço para isso. Você vai ter que se desenvolver, você vai ter que ter um modelo de trabalho com as pessoas diferente. Então, coragem também nesse sentido, para mudar, né? Para realmente falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso, né? As pessoas falam, hoje em dia você precisa aprender a desaprender para aprender de novo. Quem não tiver essa mentalidade, e não é trivial isso, a gente não está preparado para isso, a gente foi ensinado de outro jeito, né? O modelo, até o modelo, que dá um outro podcast, né? O modelo de ensino hoje, né? O modelo tradicional que foi embasado lá atrás no modelo da Revolução Industrial, né? Você tinha as crianças vão para a escola de uniforme, enfileirada. Isso é fábrica, né? Uhum. É aquele negócio que enraizou e até hoje. Mas precisa mudar, vai ter que mudar, porque isso já não faz mais sentido. Então, ter a coragem de pensar diferente, falar, putz, tá mudando. O que eu preciso fazer? Primeiro olhar para dentro, porque o que eu vejo nesse modelo de transformação é as pessoas olhando muito alguém vai chegar aqui e vai mudar tudo e eu só vou acompanhar. É uma mentalidade. Mas isso acho que cada vez menos vai ser possível. Se as pessoas não olharem para dentro, falar, como que eu mudo? Como eu também me engajo nesse negócio? Como eu mudo a mentalidade? Como eu desaprendo rápido para aprender outra coisa diferente rápido? Senão você fica estagnado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vem fomentando muito e a gente fala muito também com os nossos distribuidores sobre isso, né? E as pessoas falam, é o perfil. Não é o perfil, são as mesmas pessoas. Não é que vai chegar agora um grupo de pessoas diferente. Tudo bem, tem as novas gerações que vão já chegar com essa mentalidade, né? Mas eu acredito muito no poder da transformação das pessoas. Mas as pessoas precisam ter coragem de mudar. Se você não mudar, aí você vai ficando para trás. Aí não adianta chorar, inteligência artificial. Não adianta você querer que as coisas mudem se você também não se esforçar para mudar. Então acho que esse para mim é um tema chave nessa transformação, entendeu? A gente fala muito de tecnologia, da inteligência artificial, mas para mim a grande preocupação é como as pessoas se preocupam no seu autodesenvolvimento, de serem curiosas, de querer aprender, porque é isso, né? Tá tudo muito rápido. Se você não é curioso, você não quer aprender, você se desenvolve como pessoa, a tendência é você ir ficando para trás. Cara, não, esse parênteses que você fez ele é incrível, porque olha só, a gente está falando sobre gestão digitalizada, inteligência artificial, tudo, e você trouxe um ponto que passa batido na maioria das vezes, né? Uma vez que as minhas habilidades técnicas, teoricamente, não vão ser o diferencial. Pelo contrário, né? Tem milhões de exemplos de coisas que a inteligência vai fazer muito melhor. Coisa que a gente não consegue. Esse negócio de analisar dado. Não dá. Um ser humano não consegue pegar 1000 dados, cruzar tudo em 1 hora para entrar numa... Não dá. A inteligência artificial faz isso com muita precisão e muito melhor que a gente, né? E aí, essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Que é a questão do autoconhecimento, né? Nessa era que a gente está entrando da digitalização de tudo, a gente precisa olhar para dentro, né? E é o que você falou.
a gente não... Assim, talvez a nossa geração é uma das últimas, se não a última, que vai ter tido praticamente uma profissão a vida toda. Né? Com certeza. Então, o autoconhecimento vai ser muito importante porque a pessoa vai ter várias carreiras ao longo da vida. Ela vai ter que aprender várias vezes. Né? Então, eu trabalhava com isso aí agora tá automatizado, não tem mais valor esse serviço. Eu preciso aprender uma outra coisa que tenha valor para eu poder, né, me manter ativo e tudo mais. E para isso, o autoconhecimento é o que vai ajudar essa pessoa a seguir um caminho onde ela vai também estar realizada. Né? Sim. E como você, como o grande líder de uma grande multinacional, trazer isso, eu acho muito legal, porque traz uma humanidade interessante para ponto, né? Porque a gente está muito acostumado a falar de coisas menos humanas, né? E você está trazendo isso, eu acho que, assim, para quem está vendo, seja os seus liderados ou pessoas da própria companhia ou quem está assistindo, olha e fala, putz, cara, eu não tinha olhado sobre esse ponto de vista, né? Então eu gostei bastante dessa abordagem que você trouxe, porque eu acho que realmente a gente, né, nessa era de IA e tal, o lado humano, ele realmente é o que vai fazer a diferença na nossa longevidade. Com certeza. E isso para mim é tão chave, e você tem razão, acho que a gente tá falando muito, quando a gente fala de IA, a gente fala de tecnologia, a gente fala... Mas são as pessoas que vão transformar isso, e são as pessoas que vão gerenciar tudo isso, né? Então, acho que essa é a grande preocupação. E não tem jeito, aquilo que eu falei, não espere que alguém vai fazer e vai te transformar. E é o que você está falando, você precisa olhar para dentro e se autodesenvolver, se entender. Então, ainda mais agora, imagina, nunca se falou tanto em burnout, nunca se falou tanto em estresse. E, gente, só vai piorar. Só vai piorar, assim, a quantidade de dados, as mudanças, a tecnologia, isso só vai evoluir exponencialmente. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa estar bem para esse processo, senão a gente vai colapsar, né? Então por isso que eu acho que essa humanização, as relações humanas, que eu concordo com você, que a gente ainda deixa num segundo plano nessa agenda, né? Mas para mim ela deveria ser a agenda prioritária, né? Para a gente poder realmente ter pessoas ali operando, fazendo isso e se transformando de uma maneira mais leve, uma maneira mais feliz e menos estressante. Isso não deveria ser um problema. A inteligência artificial, a tecnologia tem que ser uma solução. Eu deveria estar olhando para aquilo, putz, que bom que agora eu não preciso mais fazer esse trabalho mais braçal, operacional, técnico, e eu vou me desenvolver em outros aspectos, né? E a relação humana, ela vai ser chave, né? Porque, de novo, é a única coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, né? E então essas habilidades, né? A gente fala muito dos hard skills, soft skills, né? Esses soft skills, que são essas habilidades mais relacionais, de comportamento, de postura, de engajamento, né? Elas vão ser cada vez mais valorizadas, cada vez mais. Então, isso depende muito de cada um querer fazer, né? Então eu falo pro meu time, não fique esperando, né, alguém chegar e colocar um chip na tua cabeça. Não vai acontecer isso, né? Pode até ser que aconteça um dia, né? Neuralink aí, Pode ser. Não, essa parte, engraçado, essa parte de neurociência é um negócio que está se desenvolvendo muito também, né? De ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa, e vai continuar acontecendo cada vez mais. A gente está, você falou, a gente está vivendo, está tendo a oportunidade, né, dentro de todo esse modelo de transformação, a gente está vivendo uma grande revolução, a gente está no meio da mudança, né? E então as pessoas precisam perceber isso e cuidarem de si, né? Para que elas possam estar bem para esse processo, porque ele te engole. E se você não está preparado, fica mais difícil, né? Fica pesado e ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Nunca se falou tanto disso, né? Sim. De ter as pessoas estão mais pesadas, né? Estão mais estressadas, estão mais envolvidas com isso, e a gente tem que parar, falar sobre isso
e cuidar disso, né? E, óbvio, as empresas podem fazer, fomentar, mas é muito individual. Acho que cada um tem sua dor, cada um tem sua visão, tem sua história. E aí como você se entende para poder ser um profissional cada vez melhor. A gente está falando do tema humano aqui, não estamos falando não necessariamente só da questão da digitalização. Existe uma questão... Mas que está intrinsecamente ligado. Eu diria né? que, infelizmente, essas agendas não estão na mesma velocidade. Né? A agenda da transformação digital, ela não está caminhando junto com a agenda da adaptação humana para essa realidade. Uhum. Então, por isso que provavelmente esses burnouts estão acontecendo, porque a velocidade como as coisas estão mudando, a gente não tem ferramentas hoje que nos ajude a acompanhar isso do ponto de vista psicológico. Tem gente que tem uma consciência que consegue enxergar isso, né? Perceber o que está acontecendo consigo mesma e se ajudar e trabalhar, né? Nos últimos anos, né, e acho que para frente muito mais, a questão da saúde mental é algo que deveria estar na agenda das pessoas como uma academia. Do mesmo jeito que eu preciso fazer atividade física, no mínimo aí 3 vezes por semana, me alimentar bem, não sei o que eu tenho na minha agenda pessoal que eu cuido da minha mente. Porque é uma coisa que a gente não... Até outro dia, né? Outro dia que eu falo uns anos atrás, era algo que assim, putz, fazer terapia tinha um certo preconceito, né? Hoje já não existe isso, né? Eu também faço ainda há muitos anos. Pra você ter uma ideia, os meus filhos começaram a fazer, não o pequenininho, mas o mais velho começou a fazer, não porque precisa fazer porque tem um problema. Não. É porque é um meio de autoconhecimento que quanto antes você começa, mais capacidade você vai ter lá na frente de olhar e falar, opa, de ter o discernimento. Isso né? aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o primeiro passo é reconhecer, né? Se isso você não se conhece, você não reconhece. Você não reconhece. E isso, de novo, com a inteligência. Então, assim, não tem a ver diretamente com o tema, mas tem muito a ver, porque é isso que está acontecendo, vai levar a gente precisar cada vez mais disso, né? E eu concordo com você, acho que pouco tempo, até hoje ainda tem, né? Ainda tem um pouco. Tem ainda esse negócio, terapia e tal. Psiquiatra. Tal, parece que, não, não sou louco. Não é sobre isso, né? É sobre você se conhecer. É como... eu concordo 100% com você. A gente cuida tanto de outras partes do nosso corpo, o cérebro talvez seja o principal órgão, né? É o que move, é o que traz as emoções, é o que faz a gente raciocinar. Por que a gente não trabalha ele? Por que a gente não desenvolve ele de forma intencional? Porque acho que é óbvio que o cérebro se desenvolve naturalmente, né? Mas ele precisa se desenvolver, né? No momento que a gente está, a gente precisa trabalhar para que ele se aprimore, né? E acho que esse trabalho tem várias formas de fazer isso. Na terapia é uma delas, mas tem várias pessoas trabalhando, fazendo assessments, né? De modelos, de reconhecimento de perfil, né? De como você é. A gente fez isso dentro do Unilever. E a gente continua fazendo, né? Cada um é de um jeito. Cada um reage a um estímulo de um jeito, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais instintivas, aquelas pessoas que são mais explosivas. E tudo bem. Não tem melhor, pior, certo ou errado. Mas você precisa diagnosticar como cada um opera, primeiro individualmente e depois coletivamente. Dentro do grupo que você está, como cada um funciona? Como que eu me relaciono melhor com essa pessoa? Putz, eu sei que tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela é mais emocional, e eu sei que para ela, né, uma palavra às vezes de consolo, de carinho, de aproximação é importante. Por que eu não vou fazer? Agora, eu tenho gente que trabalha comigo que para ele não é tão relevante. O mais importante é eu cobrar e ajudar, e tudo bem. Mas diagnosticar isso vai ser cada vez mais importante nesse momento que a gente está vivendo, porque é isso, a velocidade da mudança é tão grande que se a gente não souber cuidar um do outro e se cuidar, a gente vai colapsar. Que iniciativas hoje já existem na Unilever em relação a isso? E
baseado nessa profundidade que a gente está tendo aqui, né? O que você acha que deveria começar a se vislumbrar, né, de coisas que a empresa poderia fomentar? Porque no final do dia, falo fomentar porque é o seguinte, depende da pessoa. Né? Isso não adianta, é o que você falou. Uma pessoa não consegue resolver a vida da outra. Né? Então, precisa da iniciativa da pessoa e ela tem que estar disposta a isso. Sim. Né? Mas, como tem um ambiente ali onde está todo mundo e tal, o que hoje está acontecendo? E o que você, olhando assim, você fala, putz, acho que isso, mais dia menos dia, deveria começar a acontecer, ou enfim, pelo que a gente está falando aqui. Sim. Então, acho o seguinte, primeiro, se fala muito hoje de segurança psicológica, né? Isso, nos últimos anos aí, isso inclusive nasceu de uma pesquisa lá no Google, né? Tem uma autora de um livro que chama Organização Sem Medo, né? Recomendo esse livro acho que é M. Edmondson. É um nome complicado. Organização Sem Medo. Organização Sem Medo. Tá dada a dica aí, hein? E é um livro que ela fala exatamente isso. Foi uma pesquisa que foi feita na Google para entender por que o Google é uma empresa tão criativa e tão inovadora. E a conclusão desse estudo é que você cria um ambiente dentro da corporação onde as pessoas possam ser elas mesmas, né? Onde elas possam falar sem medo, falar da opinião dela sem ter uma crítica ou ela ser punida por aquilo. E a gente sabe que dentro das organizações isso ainda é muito real. As pessoas... Eu não gosto da expressão assim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, ou você é a mesma pessoa. Você não tem uma... Você não é que você... Porque quando você fala isso, parece que você vai para o lugar, você põe uma máscara, aí você é uma pessoa, mas quando você sai dali, aí você é outra pessoa, e você carrega dentro de si uma tensão emocional por conta disso muito grande. E aí você não consegue dar teu melhor. Você se bloqueia. Porque você só consegue... Eu estou falando por experiência própria. E eu acho que eu fui aprendendo a lidar com isso. Falando primeiro de mim, depois eu falo do time. Porque a hora que você começa assim, cara, por que eu tenho medo? Por que eu não falo o que eu penso? Por que eu não me posiciono? Putz, aquela hora... Porque a gente tem medo. Tem medo porque você vai ser punido, ou porque você tem medo de julgamentos, tem vergonha. Mas a hora que você começa a falar sobre isso, então, voltando de ações que a gente pode fazer, e acho que a gente está fazendo isso. Primeiro falar sobre isso, né? Porque se você não falar sobre isso, você nem começa. Então você precisa ter uma conscientização que, isso é importante. Então vamos falar sobre isso. Vamos discutir, vamos criar rituais que ajudem a gente a entender como o outro tá. Então quando você vai começar qualquer conversa, qualquer reunião, coisa simples, né? A gente está fazendo isso já agora mais recentemente, né? Fazer o check-in. Me fala aí, como você tá? Né? Ainda mais agora que existe o trabalho remoto, você fica sem ver a pessoa sem 2, 3 dias. Então, assim, tem um check-in, às vezes você fala, mas em uma reunião de 10 pessoas, parece bobo, né? Eu tô numa reunião com 10 pessoas, mas vamos lá, cada um fala 2 palavras de como tá se sentindo agora. Real, né? Fala, puta, eu tô lá, tô animado, mas tô um pouco frustrado, tô ansioso. Porque só de fazer isso, você já dá um primeiro sinal de que, assim, cara, eu tô preocupado com vocês, com as pessoas, a gente tá aqui junto e vamos se ajudar. Então, acho que tem rituais que você pode fazer que são simples e que ajudam. Eu acho que tem um trabalho que aí tem que ser intencional, né? Como eu te disse, a gente fez um assessment já há um tempo atrás, com profissionais, né? A gente trabalhou com o Enneagrama. Enneagrama é um modelo, né, muito interessante, que eu gosto muito, onde você faz esse assessment para entender como cada um funciona. E aí, eu fiz isso pro meu time inteiro. Meu time inteiro fez. Eu fiz, meu time fez, o time do meu time, todo mundo fez. E é muito legal, porque esse modelo, ele te dá uma classificação de 1 a 9. Então, tem 9 tipos de pessoas. E dentro de cada tipo, você tem os subtipos. E é muito interessante, porque a hora que você aprende a falar, e você começa a falar disso, e as pessoas... Então, por exemplo, a gente brinca, né? Eu sou um 7 social, né? E eu tenho uma característica. Um 7 social é uma pessoa mais racional, mas que tem uma questão de olhar o futuro, de possibilidades, mas eu também tenho questões de medos, né? O medo de se expor, tal. Então, eu sou assim. Esse é o 7. Tem uma pessoa lá que é o 2, né? Que o 2 é uma pessoa mais emocional.
ela é mais, realmente precisa desse elogio, ela precisa disso para poder, né, desempenhar um papel bacana. Tem o 8, que é uma pessoa mais instintiva, que ela reage mais. Às vezes você fala um negócio para ela, ela se solta ali de um jeito que você fica até assustado. E tudo bem. A hora que você entende como cada um funciona, é incrível. Então hoje dentro da empresa, muitas pessoas falam, é que você é um 8, né? É que 8 é assim mesmo. Não, mas é que 5, realmente precisa ter mais tudo organizado, senão não funciona direito. Então, é super interessante você ver quando as pessoas se conhecem e começam a conhecer os outros, aí você começa a perder o medo, você começa a falar mais, você começa a tratar isso com mais naturalidade, você começa a tratar as questões humanas com muito mais naturalidade. Que algo, há pouco tempo atrás, talvez na nossa época de Unilever, lá, né, não muito tempo, né? Sei lá, há 15 anos. Isso. Não falava, isso era velado, assim. Cada um se vira aí. Cada um se vira. Só que você vai construindo uma organização que vai ficando tensa. E sem essa humanização, as coisas não acontecem. Então, a minha experiência mostra que quando você cria um ambiente onde as pessoas possam, de fato, serem elas mesmas, falar o que pensam, agir, aí você consegue extrair o melhor da pessoa e o resultado vem com muito mais naturalidade. A galera baixa a guarda. Todo mundo baixa a guarda. E aí você pode ser você mesmo. Porque todo mundo é criativo, todo mundo tem potencial. Você só precisa liberar isso nas pessoas. Então, as empresas que conseguirem enxergar isso e liberar isso, com certeza vão crescer mais e vão ter... Você vai ter o privilégio de ter pessoas que estão ali trabalhando com vontade, trabalhando mais felizes. Isso não significa que é tudo perfeito, que não tem pressão, que não... Lógico que vai ter. Ainda mais quem trabalha em vendas, trabalha em distribuição. Pressão é ponto de partida, né? Porque você tem um resultado que você precisa entregar, mas o que a gente tem falado muito é sobre... Até isso é cuidar das pessoas. A hora que você também tem um nível de performance bom, tudo fica mais fácil. A roda começa a girar num sentido onde as pessoas se sentem melhor. Que é bom, né? Você entregar resultado, você se motivar com aquilo que você está vendo a empresa crescer. Então, é um ciclo virtuoso, né? Então, eu acredito muito que à medida que você vai liberando o melhor de cada um, você vai entregando mais, você vai criando mais resultado, isso vai motivando as pessoas, vai ficando mais gostoso trabalhar, né? É fácil fazer isso? Não. Isso aqui é um negócio que você precisa... E aquilo que eu falei, você precisa acreditar nisso. Então, como qualquer transformação, seja digital, seja essa transformação de humanizar, você precisa acreditar que esse é o caminho. Aí, já que eu acredito nisso, então tá, o que eu vou fazer, então, ao longo dessa jornada para criar esse ambiente de deixar as pessoas serem elas mesmas, né? E se capacitando, se conhecendo. E aí, acho que um ajuda o outro, né? Acho que você vai humanizando realmente. E isso a inteligência artificial não faz. Cara, que aula. O que é legal, assim, né? Você trouxe 2 pontos, a gente já tá no finalzinho aqui. Quando você falou assim, aonde você quer chegar? E traçar quais são os passos para chegar até ali, porque sim, a gente tem informações que nos dão uma direção, né? Certeza a gente não tem, mas a gente tem aquilo que nos ajuda a enxergar qual que é o rumo. Você tem pistas, né? Isso. Você vai numa direção, não numa estrada. Né? E nisso cabe, obviamente, o ponto, vamos dizer assim, que nos trouxe aqui para falar, que é a questão da tecnologia e tal, não sei o quê. Mas o humano, se não tiver nessa agenda, é bem provável que essa agenda colapse. Uhum. Né? Porque se você não pôr dentro do mesmo plano estratégico, né? Como que você vai avançar do ponto de vista tecnológico? E como que as pessoas vão, né, trabalhar nisso, dificilmente esse plano vai se concretizar. Né? Então, essa visão, vamos dizer assim, de liderança que você trouxe aqui, é fundamental para que quem está escutando a gente, quem está interessado, obviamente, nesse processo, que quer colocar a empresa numa vanguarda tecnológica, quer acompanhar os grandes líderes, se olhar só isso e não olhar o lado humano, vai faltar
combustível no caminho. Vai. Né? Assim, a gente tá fechando, mas com esse ponto que eu tô colocando, eu queria que você fizesse uma conclusão aí, porque, putz, eu não tinha essa visão, né? Eu tinha esse sentimento, mas não tinha essa visão, né? E vindo de um líder que nem você, de uma empresa do tamanho que é a Unilever, eu acho que quem está ouvindo tende a se transformar. Então você está trazendo também algo que pode transformar a vida de umas pessoas que não percebiam isso. E de líderes também, né? Porque obviamente vai ter gente líder aqui escutando e que vai despertar no cara um negócio, cara, pô, eu não tô cuidando disso. E esse é o ponto, né? Acho que quando você está num projeto, eu tenho alguns exemplos, né, de projetos que a gente fez desse jeito e projetos que a gente fez de outro jeito. É nítida a diferença de quando você tem um projeto de transformação digital, uma nova tecnologia, um sistema, seja o que for. A mesma intensidade, o investimento que você está colocando na plataforma, você tem que colocar no change management, né? Na mudança, no envolvimento das pessoas, no engajamento, na construção do processo onde as pessoas se sintam inseridas. Porque toda vez que eu tive experiência de pegar um sistema, uma plataforma, eu vou lá, coloco e coloco para rodar, primeiro que eu não extraio nem 5% do que aquela plataforma pode me trazer. Porque as pessoas não mudam, não usam. Você precisa engajar todo mundo desde o começo. Então, quando você está fazendo um projeto desse, cuidado, né? Porque a tendência é você negligenciar o aspecto humano e de transformação e de gestão das pessoas. São seres humanos, é todo mundo igual, tá todo mundo ali tentando também. Se você não se preocupa com isso e traz as pessoas junto, a chance de dar certo é menor. Pode dar certo? Pode, mas a chance é menor, né? Então, eu acho que esse ponto ele é fundamental, tanto na cadeia de distribuição, nas pessoas que estão ali envolvidas. Então, acho que é uma forma de olhar esse tema de uma maneira mais ampla, né? Porque acho que a gente fica muito estático ali só na tecnologia, no que é digital e tal, mas no final quem está fazendo isso somos nós, são as pessoas, e é isso, né? A máquina não vai fazer isso por nós. Acho que é uma mensagem legal, porque aproxima todo mundo, né, disso, né? Que as pessoas às vezes se distanciam quando falam de inteligência artificial e tudo, né? E isso faz com que a gente aproxime as pessoas. Então, foi muito gratificante conseguir chegar até aqui com você e poder compartilhar isso nesse nível de profundidade e de visão estratégica de negócio, né? Acho que, como o primeiro episódio da segunda temporada, não poderia ter começado melhor. Obrigado, né? Eu agradeço aí. Então, bom, a gente chegou ao fim aqui de mais um episódio do Arena do Indireto. Quero aqui agradecer o Ricardo Zuccolo, Zucca, por ter disponibilizado seu valioso tempo, né? Vice-presidente da Unilever. Então, você imagina o quanto foi difícil conseguir a agenda dele. E ele está aqui de corpo e alma, né, de peito aberto, falando com toda a sua humanidade, toda a sua liderança. E acho que a gente teve aqui um momento muito, muito ímpar, né, de conseguir ver as coisas sob um ponto de vista além da digitalização. Então, Zucca, obrigado por tudo, né? Foi muito bom ter compartilhado aqui com você. Imagina, eu que agradeço aí. Uma honra estar participando aqui com você, abrindo essa temporada. E sucesso aí nesse teu projeto. Eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente aí. Legal. Tá bom? Obrigadão. Valeu, gente. Valeu.